Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo aqui. Vamos falar sobre o Open Banking. Meu nome é Thiago, sou um sócio de Financial Services da consultoria da KPMG e teremos hoje o privilégio aqui de conversar um pouco com o Leandro também, que é o sócio líder de cibersegurança da KPMG, com a temática que é muito relevante hoje de Open Banking e Open Risks, né? Vamos bater um papo aqui com vocês sobre a forma de como ele está sendo implementado no Brasil, quais são as principais características e até mesmo os riscos, né, que podem surgir aí durante essa implementação. Bem, antes de iniciar aqui nosso debate, acho que é importante falar um pouco sobre a evolução do Open Banking, o que ele muda. Algumas pessoas já estão mencionando que ele shifta já de Open Banking para Open Finance, a gente vai explicar um pouco, isso na fase 4 de implementação, isso é bem evidente, mas essencialmente o Open Banking é uma forma diferente de se fazer o compartilhamento de dados dos clientes que operam dentro do ecossistema de serviços financeiros, ou seja, realizar o compartilhamento de todos os dados, lógico que um ambiente controlado de consentimento, mas que ele muda o conceito de alinhamento entre e acesso dos clientes aos serviços, porque se vocês observarem anteriormente era uma relação quase 1 para 1, né, onde o cliente acessava o seu banco ou a sua instituição financeira de uma maneira unilateral em relação aos seus dados e a visibilidade destes, e aí esse contexto ele é modificado com o Open Banking, porque a partir daí você pode compartilhar numa visão de ecossistema. E aí, se a gente observar aqui na parte direita do slide, ele traz uma visão de ecossistema aberto multidirecional. A partir de agora, o cliente consegue, ele sai desse modelo fechado, 1 para 1, e vai para um modelo N para N, ou seja, onde se consegue fazer o compartilhamento com diferentes maneiras de acesso e construção de soluções, de inferência sobre os dados, e, obviamente, isso gera uma grande oportunidade para todo o mercado, né? O mercado entra num processo de transformação bem relevante. A gente vai comentar também um pouco sobre os novos participantes que se emergem aí no processo do ecossistema de serviços financeiros, então é muito importante aqui que a partir daí qualquer player pode, a partir desse momento do Open Banking, acessar ou estruturar soluções de serviços financeiros. Então, importante falar que o Brasil está nessa jornada de implementação, mas o viés e o modelo brasileiro, ele tem também um componente de análise aqui do que está acontecendo no mundo, nas outras geografias. Nós trouxemos uma visão um pouco mais ampla, obviamente, gostaria de enfatizar aqui 2 geografias importantes, Reino Unido, que tem uma implementação desde 2018 já, do modelo de Open Bank, com diversos desafios, com muitas dificuldades, inclusive, para ganhar tração, aí é uma questão de modelo que foi identificado lá na implementação de UK, mas que eles já vêm já com 3 anos, e os números são crescentes de adoção do público, ou seja, dando o consentimento de uma maneira, de uma experiência mais fluida e conseguindo gerar novas soluções. Reino Unido, ele tem a origem do PSD2, que é a diretiva da Europa, de compartilhamento de dados, principalmente no âmbito de pagamentos, e essa norma ela foi ampliada para que os dados fossem compartilhados dentro de um cronograma, e o que ele tem uma característica mais fechada de implementação. O Brasil é um pouco mais abrangente, porque a gente vai para o modelo no full service, no final da fase 4, que nós vamos explicar. E o processo de Singapura, de Austrália, ele também é muito importante, porque ele trouxe o componente de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, no mundo, que lá na Austrália foi interessante que as 2 normas, elas se coabitaram, ou seja, elas convergiram e LGPD está dentro do mesmo contexto. Então, é importante. Thiago, acho que é legal a gente destacar, né, que o Brasil, ele aborda o tema, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, de consentimento, que é uma das bases legais da nossa LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. O que na Austrália eles procuraram fazer, e logicamente que a gente tem os meios de fazer esse arcabouço se falar no Brasil, sem ser enfático especificamente nas leis de proteção de dados. Então, por exemplo, se o Open Banking exige consentimento, mas a base legal seria consentimento, porque é o que é exigido, ou
se é por uma regulação, que também é uma das bases legais. Então, esse debate vai acontecer aqui. O que eles fizeram na Austrália é justamente o que você falou. Eles procuraram harmonizar o arcabouço regulatório, tanto do Open Bank quanto da Lei de Proteção de Dados lá da Austrália, para que isso se conversasse de maneira mais harmoniosa, não gerasse eventuais dúvidas, eu diria até trabalhos para os grupos de trabalho deles, né? Então, ficou bastante elegante a solução. Eu acho até que eles se basearam um pouco na experiência que você citou do Reino Unido, porque o Reino Unido é obviamente regido pela GDPR na Europa, e também, obviamente, a gente teve as mesmas discussões em relação à harmonização entre as regras do Open Banking versus as regras de proteção de dados. Então, acho que a Austrália já impulsionou um pouquinho essa ideia, harmonizou as coisas, e como você falou, ganha um especial destaque por conta dele já estar imaginando a complexidade de implantação versus o que nós já podemos entregar aqui mais ou menos pronto para que os players possam ter esse entendimento. Então, acho que ficou uma solução, como você disse, bastante elegante, né? Perfeitamente. E aí é uma evolução, né? Você percebe que cada geografia está num estágio. Algumas estão estudando, os próprios Estados Unidos, né? Algumas regiões se mostraram bem assertivas em relação à implementação. Então, tem umas que já estão com o Open Banking implementado, outras estão estudando, estruturando as normas, o arcabouço, né? Porque é um tema bem importante, né? Ou seja, a experiência do cliente aqui é relevante e tem que tomar cuidado que o sistema financeiro tem as suas particularidades. Então, é importante frisar que isso já está em execução no mundo, nas outras geografias, e o Brasil, eu acredito que é um modelo muito mais abrangente, né? Você pega alguns nichos específicos aqui de geografias que elas se conectam eventualmente em transações, é melhor dizer, em compartilhamento de dados e não numa visão transacional, como o Brasil se propõe a fazer na fase número 3, implementação. Então, é importante frisar que essa é uma tendência, e o Brasil já foi reputado até nos grupos de estudo como uma grande referência na sua abrangência. Então, basicamente, o que o Brasil se propõe a fazer, aqui tem um pouco do pano de fundo, ele é um merge, eu diria, entre o viés de UK, como você bem colocou, Leandro, com o aprendizado, por exemplo, de padronização, utilização de taxonomias muito mais alinhadas, de troca de informação entre os participantes, com a visão de Hong Kong também, porque com o envolvimento de mercado. Então, o Brasil percebeu que precisaria fazer um modelo faseado, que não dá para fazer Big Bang aqui, porque é muito complexo, é uma transformação relevante, mas, por outro lado, o Brasil deixou uma visão de autorregulação. Então, se criou lá um modelo, um arcabouço de governança de convenção, onde os participantes, dentro de um perímetro de atuação, definem o modelo, lógico, com a supervisão do regulador, evidente, mas definem modelos e padrões de troca de informações, aspectos de compartilhamento, modelos de ressarcimento, precificação, cases, abordagens. E o grande desafio foi, principalmente em UK, quando você fazia uma chamada de uma API, por exemplo, buscando o saldo do cliente ou extrato, a entidade que faria a transmissão dos dados, ela não conseguia ter a mesma taxonomia. Então, às vezes, vinha lá um extrato mensal, mas a ideia era um extrato semestral, consolidado, né, de todos os produtos do cliente. Então, essa particularidade, no Brasil, a tendência é que isso, com os padrões que estão sendo criados, mas ainda está em discussão, né, porque o Open Bank está em implementação, é bastante elegante aqui no ponto de vista, como você colocou, de implementação, e até segmentação para o grupo, né, o regulador, o Banco Central, definiu que os players de grande porte, né, os bancos S1 e S2, na segmentação, eles seriam obrigados a entrar aqui para dar tração ao ecossistema, né. Então, é uma visão brasileira de um merge, que ela tem esse contexto, e o Brasil definiu 4 fases, né, para se fazer isso. A primeira já foi, que é basicamente um shopping de soluções publicada no modelo, na infraestrutura Open Banking, ou seja, todas as soluções que cada player tem disponível. A partir da fase 2, né, que é agora já programada para julho, a ideia é que tenhamos compartilhamento de dados mesmo dos clientes, valores, por exemplo, de saldo, de
de movimentação, isso para calibrar e melhorar a criação de soluções. Então, vocês imaginam aqui a alavanca que pode ser a criação de novas soluções e serviços financeiros pela inferência de dados. E a partir da fase 3, nós temos aqui uma visão mais transacional, né, com um push de iniciação de pagamento, que você consegue fazer por meio do iniciador o débito diretamente nessa infraestrutura Open Banking na conta do cliente, onde ele estiver, e a fase 4, que é uma visão mais abrangente aqui de outros serviços, que inclusive transcende o Banco Central. Então, como eu disse, uma solução bem abrangente, corajosa também, então, por isso que gera essa visão no mercado, né, de implementação, como que vai ser, qual é a mudança, mas ele é bem estruturado e tem um caminho aqui a ser perseguido. Então, baseado nisso, tem um conjunto de normas, o Banco Central já vem disponibilizando, com todas as regras aqui, as estruturas necessárias para rodar o Open Banking no Brasil. Como eu disse no início, já tem o próprio presidente do Banco Central divulgou que a visão do Banco Central já é de Open Finance, ou seja, alguma coisa bem mais abrangente, trazendo outros reguladores, né, SUSEP já se pronunciando também, nessa mesma visão. Então, dada essa digressão que nós fizemos de o que é o Open Banking, como que está no mundo e o Brasil em termos de fases, é importante frisar que isso não é só compliance, né? Ou seja, ele tem 3 alavancas aqui na nossa visão de estímulo de implementação. Ele pode ser uma adoção, como eu disse, era obrigatória para S1 e S2, mas os outros participantes podem ter uma adesão voluntária. Por quê? Porque isso tem uma oportunidade gigantesca de novos negócios e soluções. Então, na nossa visão, essas 3 alavancas, aí depende de cada player, de cada visão, mas elas podem ser só derivada a negócios, porque eu posso ser voluntário, só derivada a compliance, porque eu sou obrigado a cumprir uma regulamentação do Banco Central, mas ela pode ser ambas, ou seja, novos negócios são gerados, mas você tem que também cuidar da infraestrutura interna, que é muito desafiadora, né? Os riscos envolvidos na geração e na implementação desse programa, que eu diria que é um programa de fato, que ele é muito disciplinar. Então, o que a gente tem percebido nos cases aqui são visões, essas 3 alavancas, dependendo do estágio do participante, ele pode estar em uma delas ou até em mais de uma. Isso é relevante porque geram-se, como nós dissemos, diversas oportunidades. A principal delas é a questão de competitividade, ou seja, ter uma diminuição, melhor dizendo, da assimetria, né, de informações no sistema financeiro. E aí o debate é de como vai fazer essa distribuição e esse alinhamento entre os participantes, porque o pano de fundo aqui é melhorar a condição de inclusão, né, financeira e democratização, ou seja, que consigamos fomentar mais soluções, mais transações e na visão até da agenda BC Hashtag, né, de trazer maior transparência também no sistema. Então, do ponto de vista prático, são esses principais, mas a oportunidade relevante aqui é você ter a centralidade do cliente, ou seja, você precisa manter uma ótima experiência, porque vocês imaginam, né? Você tem uma experiência de consentimento, dentro do aplicativo, que você consegue baixar ou incluir, você tem uma experiência de compartilhamento de dados, então isso é muito relevante e a ideia é que quem tenha essa melhor solução e que tenha centralidade no cliente consiga avançar por aqui. Se você quer comentar, Leandro, principalmente na visão mais de oportunidades? Eu acho que aqui na parte de oportunidades a gente tem exatamente isso que você falou, e a gente não pode esquecer, cara, que quando a gente olha o nosso ambiente financeiro no país, a gente tem diferentes players de diferentes níveis de maturidade. O que eu quero dizer é que isso atrai diferentes tipos de consumidores. A gente sabe que existem bancos digitais que têm um poder de atração a determinada parte da população muito maior do que os bancos tradicionais, e que no final trazem essa experiência justamente para os consumidores ali muito, eu diria, muito embutida dentro do produto, né? Você faz coisas com 2 cliques, você pergunta para um jovem hoje em dia, olha, como é que você quer fazer essa transação aqui? O cara ele quer falar no telefone e quer ter a transação feita, ele não quer dar 3 cliques, preencher 50 formulários para ter aquele negócio realizado.
Então, essa questão da experiência, Thiago, eu acho que ela é muito relevante na forma com que o produto vai ser desenhado. E, claro, se você tem um banco de maior porte com uma oferta de serviços muito maior, você tem que entender a sua estratégia e como trazer essa oportunidade para dentro do seu arcabouço de trabalho, né? Porque, afinal de contas, você já meio que domina o consumidor. E o banco, digamos, os bancos um pouco menores, qual é a oportunidade que ele tem em trazer a experiência que ele já demonstrava anteriormente, né? Com informações que o consumidor, obviamente, vai fornecer para esse banco e continuar essa jornada com o consumidor. Porque aqui, dados, obviamente, importam muito, mas a grande questão que fica é o quanto de dados pode prejudicar a experiência. Que produtos que eu quero direcionar? Porque pode ser que o Leandro queira fazer determinadas operações, mas que no final do dia não traga um valor para ele na relação com aquele banco. Então eu autorizo, mas como é que eu faço o Leandro se engajar dentro dessa experiência digital com aquelas novas informações que ele está provendo? Porque senão, o que a gente corre de risco aqui? A pessoa autorizar o compartilhamento, não vê valor nenhum naquilo, para quem ela autorizou, e simplesmente remover esse compartilhamento. E aí vem os desafios, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é justamente, quer dizer, se a pessoa remove, o que eu faço? Perfeitamente. Eu removo também, né? Então fica... Acho que esse é um dos grandes desafios aí que a gente vai comentar. Excelente, Leandro. Acho que o caminho é esse mesmo. E aí, já puxando esse gancho, desafios tem diversos, desde você transformar, como eu disse, né, a chamada de API, de um extrato, como é que você consegue ter uma visão consolidada do cliente dentro da instituição, né? Você tem diversos legados, tem diversas formas de interação, e até mesmo o que você disse, às vezes é um cliente na fase 3, por exemplo, encaminhamento de proposta de crédito, às vezes o cliente nem vira, ele não é cliente, e o que você faz com os dados se você não vencer aquela proposta, né? Então, tem diversos aspectos aqui, pontuando rapidamente os desafios, como eu disse, de implementação. Você tem desde a parte de estruturação, né, da informação, os legados, como que isso está movimentando dentro da arquitetura, mas até mesmo esses aspectos que tangenciam, né, ao Open Bank, como a LGPD, prevenção à lavagem de dinheiro, compliance, dentre outros elementos. Mas também surgem gestores de terceiros aqui, né? Você tem diferentes players dentro desse ecossistema que você também precisa fazer a gestão. Por exemplo, agregadores de dados é um exemplo típico. Mas vamos avançando aqui. Isso nós complementando aqui a questão de oportunidades e desafios, rapidamente, a gente entende nesse gráfico aqui que, dependendo da natureza onde o Open Bank ele está sendo implementado, na geografia e no contexto, ele pode ser um pouco mais acelerada a sua implementação ou um pouco menos. E o que você comentou bem, no começo ela tracionou de uma forma menos acelerada, né? Porque as pessoas não conheciam, tinham receio de compartilhar, os mais jovens compartilhavam, mas outros públicos e culturas não. Então, até que isso tenha um processo de cultura aqui, diferenciado de um mindset mesmo de ter uma solução diferenciada, naturalmente ele tem um pano de fundo aqui que ele pode ser mais acelerado ou menos, a depender também da competitividade do mercado, né? Então, é importante frisar que no Brasil, a gente entende que tem um espaço e a visão do Banco Central de Open Bank trazer mais competitividade. Bom, aqui só fechando essa parte de oportunidades e desafios, do ponto de vista mais geral, como nós dissemos, né, você tem uma situação de compliance, um push de compliance, mas um push de new business models. Como é que você faz isso? É necessário, é requerido. Quais são os riscos e ameaças? Então, você tem desde um risco de, se você não fizer nada, o seu concorrente pode fazer e se apropriar desses dados. Os dados são muito relevantes hoje. E não somente empilhar dados, mas você fazer inferências sobre eles, criar soluções, né, na ponta para o cliente. Então, esses riscos de transformação do compliance, cibersegurança, muito relevante, o Leandro vai comentar também, ele também gera oportunidades. Como eu disse, de eventualmente você... principalmente de um público que tem menos inclusão financeira, né, que é difícil você ter uma visão do produto de crédito, eventualmente na capacidade econômica, você consegue gerar uma solução, uma experiência boa para o cliente, né? Então, acho que isso é muito, muito importante aqui dentro desse contexto. Avançando aqui, não sei se, Leandro, você quer comentar essas fases?
Acho que aqui rapidamente, né, pessoal, a gente passou por mudanças nas datas, né, das fases, enfim, houveram ajustes aqui em relação às datas alvo aqui para cada uma das etapas. Como o Thiago falou, a fase 1 a gente já ultrapassou, fase 2 chegando agora no mês de julho. Logicamente, para o mês seguinte a gente tem ali a fase 3, que aí a coisa começa a ganhar uma outra proporção por conta da questão de pagamentos, e aí aqui a gente tem diversos interesses, né, não só das instituições financeiras as maiores, mas também das de pagamento em realizar algum tipo de operação aqui, e isso é fundamental para essa sustentação. E aí a gente passa, então, para a fase 4 ali, que é 15 de dezembro, e aí a gente caminha para o final dessa primeira jornada. A gente não acha que isso aqui é o final, né? Como você bem citou, isso está já angariando outros players, isso aqui existe uma tendência de haver outras fases, e não só isso, né, Thiago? Eu acho que aqui a gente está olhando para um cronograma muito mais orientativo e regulatório, de obrigações, do que propriamente o nosso, né? Isso aqui olha, isso aqui você tem que fazer, né? Obviamente, S1, S2, etc., é o que você vai ter que entregar. Agora, daqui para baixo o quanto de risco você vai querer para o seu negócio, ou o quanto você vai usar dessa sistemática de cada uma das etapas para fazer a evolução, obviamente, de suas operações e a forma com que você vai abordar os produtos. E claro, a gente, como outras tecnologias financeiras, como o Pix e como muitas outras coisas que a gente vivenciou no passado, a gente vai aprender um pouco, né? E eu acho que é isso que a gente vai falar talvez aí nos slides seguintes, com essa visão um pouco mais abrangente de quais são os riscos, o que a gente está visualizando dentro desse contexto. Claramente, um sistema aberto, e eu disse isso recentemente em um outro evento, ele traz uma exposição maior, óbvio, porque pelo simples fato de você ser um banco fechado, falar com seus clientes, etc., você tem uma relação, como você falou lá no comecinho, 1 para 1. Quando você cria um sistema aberto e tem uma relação N para N instituições, significa que N para N instituições podem ter acesso aos seus componentes sistêmicos, podem ter acesso às suas APIs, podem ter acesso aos seus microserviços, serviços, seja o que for. E aí você tem justamente esta exposição, que inclusive é aberta, o próprio nome já diz, e sendo aberta, muita gente que tem algum tipo de má intenção pode estudar a sua forma de se comunicar com os outros. E através disso, fazer explorações, enfim, fazer qualquer tipo de evento aqui que possa trazer risco. Enfim, acho que isso que a gente fala já no próximo slide, entendendo um pouquinho do impacto desse arcabouço todo de riscos aqui, que eu acho que é um dos principais motivadores da nossa apresentação, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente, como bem dito por você, a gente tem bancos que vendem tecnologias bastante, digamos, legadas, que apesar de terem criado uma camada digital, ainda carecem ou sofrem muito do ponto de vista de sistemas legados, e ter essa agilidade em relação ao tratamento da própria tecnologia. Obviamente que se resolve isso de algumas formas distintas, né? Você acaba fazendo camadas ali, entre aspas, virtualizadas de tecnologia para fazer essa tradução entre o mundo legado e o mundo do Open Banking que está sendo requerido aqui. E, claro, várias dessas instituições também já tinham serviços, muitos desses serviços já poderiam ser utilizados com relação ao Open Banking. E aí, se a gente olhar para um outro pool de participantes, aí sim a gente tem mudanças drásticas de tecnologia, né? Mudanças que trazem esta forma de se comunicar num sistema aberto de maneira diferente e que estão adquirindo essas tecnologias, né? Várias delas aí presentes no mercado, vários players já, inclusive de UK, que estão no Brasil, ou players globais de gateways de APIs, mas que de uma forma ou outra acabam trazendo um risco aqui para a gente do tipo, qual é a melhor solução para o meu ambiente tecnológico? A gente fez juntos aí vários clientes onde a gente já está visualizando isso. Quer dizer, poxa, quais são os desafios técnicos que a gente tem? São esse. Qual é a melhor solução, dadas as possibilidades que a gente tem no mercado, para resolver estes issues técnicos? E principalmente, quais aquelas que fornecem para a gente outras funcionalidades? E aí, você vai comentar daqui a pouquinho a parte de compliance, mas óbvio que um dos componentes de compliance é, nesta arquitetura tecnológica, a gente ter funções que consigam entregar segurança, que consigam entregar gestão do consentimento, que consigam entregar toda a parte de monitoração, de logs, enfim. Então, isso
se pluga lá na parte de compliance que você vai comentar. Com relação à automação e inteligência artificial, e aqui a gente está avançando bem a página, né? A gente está indo bem, mas claramente isso aqui, além de ser uma oportunidade, se trata de um risco. Obviamente que o tratamento de dados ele deve passar por uma legalidade, eu vou comentar já da privacidade, mas a questão de automação de inteligência artificial é o que a gente consegue aferir com os dados, como a gente conseguiria fazer essas aferências dentro de um mecanismo de proteção de privacidade que a gente tem já desenvolvido no país. Aí eu passo ali para o tópico de privacidade, a gente comentou anteriormente, a questão de harmonização entre a estrutura do Open Bank, a estrutura de consentimento versus as bases legais, por exemplo, da LGPD, por exemplo, porque a gente tem outras tantas regulações que tocam nisso, né, do próprio Banco Central, que toca em dados sensíveis, que toca em dados que são relevantes para os consumidores. A questão aqui de prevenção à fraude, como qualquer outro ambiente financeiro, a gente tem que ter um cuidado bastante grande e diferentemente de só olhar para a fraude financeira, olhar para outros tipos de fraude. A gente sabe que o Brasil é um país criativo, né? Então a gente não sabe em que ponto a gente pode ter um cliente fraudado de uma instituição que vai dar uma autorização para a gente compartilhar o dado, mas que no final das contas não foi ele que deu. Enfim, esse é só um exemplo de como isso vai influir no ambiente aí de antifraude. Cloud, eu acho que a gente já ultrapassou há bastante tempo essa discussão, principalmente nos bancos digitais, vamos dizer assim, eles já operam basicamente em ambientes de cloud, mas aqui a gente não pode tirar a visão de altíssima disponibilidade versus os ambientes de cloud que já fornecem soluções de Open Banking robustas. Então, esse é um ponto relevante para a gente levar em consideração. E também, claro, se a arquitetura que a gente falou lá em cima de tecnologia não for algo muito híbrido. Então, eu teria diferentes componentes de diferentes clouds, com diferentes integrações, trazendo complexidade, o que talvez não fosse necessário no primeiro momento. Vou pular para a Cybersecurity, obviamente aqui que a gente tem uma série de componentes importantes dentro da proteção de APIs, dentro da proteção do mundo aberto, né? Não só de testes, exaustão, capacidade de se manter em funcionamento perante ataques, a forma com que a gente vai prover trocas e autenticações de chave, tudo isso está dentro do arcabouço de segurança. Também muito relevante a parte de continuidade, como eu citei. Então, se você sai ou deixa de operar os seus componentes de API, você obviamente não vai estar responsivo para o mercado, isso é um risco. E destacando, né, de novo, por se tratar de um sistema aberto, a gente tem aqui uma certa limitação ou dificuldade de saber quem são os originadores. Vou dar um exemplo. Se você está sob ataque no seu internet banking, você consegue bloquear um determinado país hoje. Qualquer requisição de um determinado país. Só que se eu fizer isso com o Open Banking, o que pode acontecer? Será que eu não estou bloqueando um ente participante que opera naquele país? Será que eu não estou bloqueando o lugar errado? Então, aqui também a resposta a incidentes ganha uma relevância importante. E, por fim, claro, a questão de gestão de terceiros. Como você bem disse, a gente tem vários terceiros importantes no ecossistema e que a gente tem que ter em consideração quando a gente está falando disso. Acho que é isso, tipo, para maneira ampla aí, acho que faltou aqui a parte de negócio e compliance para... Negócios a gente acabou passando bastante, né, que como você vai se posicionar, tem muita oportunidade, mas também risco se você não atuar como os seus concorrentes. E o compliance é notório, tem um regramento do Open Banking, mas aspectos de prevenção à lavagem de dinheiro também, compliance, a formação do cliente, dentre outros aspectos. Então, é muito importante aqui esses riscos serem muito bem gerenciados, né? E aí a gente coloca um pouco, se você pode estar com dúvida, né, o público de como começar, a gente trouxe aqui uma visão de caminho crítico aqui, né, ou seja, desde quais são as ambições, qual a estratégia, onde vocês querem chegar, quais são os mercados que a gente vai atuar, qual o fish tank que a gente vai, se vai para o mar aberto, se faz um piloto, qual o melhor modelo, qual é a minha infraestrutura interna, estou preparado, não estou, e qual a abordagem, né? Eu posso ter uma parceria, uma implementação in-house, ou até mesmo qual é o tamanho do CAPEX aqui dentro do programa. Acho que, em geral, não sei se você quer comentar, para trazer a visão do apetite a risco à inovação, né? Como que nós vamos se movimentar em relação ao tema. É isso aí. Aqui, eu acho que assim, é o que você falou, a gente tem diferentes instituições em diferentes graus de implantação e diferentes anseios de negócio.
tudo isso colocado dentro daí, vamos dizer, do pote, a gente vai definir qual vai ser a abordagem que a gente vai seguir. E aí, acho que juntos aqui, né, olhando um pouquinho do como ou o que deveríamos fazer, eu acho que a gente destaca aqui no ponto central 2 grandes pilares, da infraestrutura e segurança, como a gente comentou ali atrás na parte de riscos, com uma série de componentes que a gente tem que olhar, e se você está nos assistindo e se pergunta, poxa, mas como é que as instituições estão trabalhando nessas diferentes vertentes? Eu acho que a resposta é de diferentes aspectos e os mais diferentes aspectos, né? Tem desde aquele cara muito preocupado com infraestrutura, com atendimento, em como eu vou fazer a parte de suporte, enfim, e tem outros que estão muito preocupados na perspectiva de segurança, óbvio, é um mundo que, logicamente, muitas instituições trabalham, mas que passa, obviamente, por um novo projeto, então a gente foca nisso. E aí eu acho que os componentes de governança e compliance aqui, não vou dizer que são business as usual, né? Mas a questão de governança, como você bem disse, são regras que a gente precisa estabelecer, né, ou seguir, estabelecer nossos modelos de governança de negócio, de reporte, gestão, obviamente, de identidades, enfim, tudo isso não basta só a gente tentar implementar algo tecnológico, a gente tem que ter os modelos adequados de governança para cada um desses itens. E, por fim, compliance, acho que muito bem citado por você, é uma preocupação de toda a instituição pelo alto volume de regulação, mas não só isso. Muitas instituições não querem que isso aqui se torne mais um custo, mais um peso dentro do arcabouço regulatório da instituição financeira. Então, aqui a gente também tem ajudado juntos aí muitos clientes a harmonizar essa linguagem do Open Banking para as operações, e claro, se tiver que ser incluído coisas novas, e tem sempre, a gente inclui, senão a gente traduz aí isso para os outros modelos. Enfim, acho que essa aqui é a nossa visão, a gente está quase no tempo aqui, né, Ti? Então, exato. Vamos avançando. Eu acho que, por fim aqui, agradecer às pessoas que estão nos assistindo, deixar aqui, né, Tiago, os nossos contatos, a KPMG à disposição de vocês. O que vocês precisarem de ajuda, o nosso time aqui, tanto de Financial Services, quanto todas as outras áreas correlatas, né, Cybersecurity, gestão de riscos, prevenção a fraudes, eu acho que a gente tem um portfólio bem completo, né, Tiago? Perfeito. Agradecer também, obrigado, Leandro, obrigado ao público. Pessoal, Open Banking é um programa de transformação, então não é atender mais a mais uma norma. Tem um processo aqui, uma oportunidade muito boa e, logicamente, todos os desafios e riscos. Então, contem conosco para que vocês precisarem, estaremos aqui à disposição de vocês, tá? Muito obrigado pelo tempo, um grande abraço a todos. Obrigado, um abração, tá, gente?